Salmo 18, 37. Eu vou começar a falar sobre esse assunto e vou dar continuidade nas demais reuniões. E eu sei que Deus vai te ajudar muito. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, enquanto não foram... Mais uma, por favor. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não regressei enquanto não foram destruídos. King James, NT, L, alguma coisa, LH. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles. Pode se sentar, por favor. Eu li em algumas versões esse texto para te ensinar uma coisa muito importante. Fala com o seu irmão que você começou, pelo amor de Deus, termina. Você pode dar um toque em quem está perto de você. Diga assim, ó, não pare no meio do caminho. Persegui, alcancei e destruí. Fala comigo, 1, 2 e... Persegui, alcancei e destruí. Quem está falando isso é o rei Davi. Ele está dizendo assim: eu persegui os meus inimigos, eu os alcancei e eu os destruí. Olha para mim, por favor. Essa palavra é uma palavra bem clara. Ela está dizendo que você precisa terminar o que você começa. Você não pode parar no meio do caminho por causa de situações adversas, ou por causa de problemas, ou por causa de pessoas que te machucam, ou que te deixam feliz. Porque as mesmas pessoas que te machucam, às vezes ontem te fizeram feliz, amanhã vão te fazer feliz de novo, e depois vão te machucar de novo. Fala com seu irmão, a vida é assim. Quantas vezes você quis matar o seu marido? E no outro dia você estava querendo beijá-lo e abraçá-lo? Porque a vida é assim. Então diga assim: persegui. Como é que é, pastor Jefferson? Persegui, alcancei e destruí. Davi está falando isso quando ele está... Quem está comigo? Vou ser rápido. Quando Davi está falando sobre isso, ele está com cerca de 70 anos. Ele está olhando para frente, mas lembrando do passado. Por que ele está olhando para frente e lembrando do passado? Porque às vezes, para me vencer a batalha que está aqui na frente, eu preciso lembrar de como Deus foi comigo ontem. Se você se esquecer que Deus já te tirou de coisa pior, você para agora. Diante de anões, você desiste, e Deus já fez você derrotar gigantes. Quem está aí? Quem está ligado? Então, para que eu vença batalhas que estão aqui na minha frente, muitas vezes eu preciso lembrar de como Deus me ajudou ali atrás. Davi tinha cerca de 70 anos, e ele olhou para trás e disse assim: eu persegui os meus inimigos, eu alcancei os meus inimigos, e eu destruí os meus inimigos. Davi está dizendo assim: sabe por que eu sou o rei de Israel? Foi porque eu não parei no meio do caminho, foi porque eu não desanimei. Eu persegui, alcancei e destruí. E se eu venci ontem, eu venço hoje e vou vencer amanhã. Diga para quem está ao seu lado: eu venci ontem, eu venço hoje e eu vou vencer amanhã. Você pode gritar isso bem alto para o inferno saber que você não vai desanimar. Diga assim: eu venci ontem, eu venço hoje e eu vencerei amanhã. Em teu nome, Senhor, eu salto muralhas e eu venço exércitos. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá glória! Uau! Persegui, alcancei e destruí. Por que Davi está falando isso? Porque Davi viveu um milagre da restituição. Ele viveu o milagre da restituição. Em 1 Samuel capítulo 30, eu quero ler com você, e você vai ver que Davi está escrevendo esse salmo porque ele está lembrando de 1 Samuel capítulo 30, quando Deus o ajudou. Por isso ele está escrevendo o salmo com 70 anos, lembrando daquilo que Deus fez por ele. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul
e Ziclag, contra o sul, e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tradução ruim, hein? Tinha levado cativos, os amalequitas tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram para o seu caminho. Olha só, Davi enfrentou um momento na vida dele em que ele viveu a restituição, mas antes da restituição ele viveu um dia muito difícil. Na verdade, quem está aí? Deixa eu te dar uma dica, não sei se você vai me entender, mas eu vou dizer assim mesmo. Davi passou 16 meses afastado de Deus. Quantos meses? Pastor, pode um rei viver afastado de Deus 16 meses? Ele ficou. Davi, quando ele é perseguido por Saul, ele tenta fugir do rei Saul, porque Saul era o rei e Deus tinha ungido ele como rei, então o rei Saul queria matá-lo. Na fuga de Saul, ele acabou fazendo uma carreira solo. Pergunta para o seu irmão, você não está numa carreira solo não? Sabe o que é carreira solo? É quando o cara abandona a banda e ele vai cantar. Davi abandonou Deus, abandonou os exércitos de Deus e ele foi cantar sozinho. Ele tinha 600 homens com ele e ele largou Israel e foi andar sozinho. Sabe o que Davi fez? Ele foi para Gate, cidade dos filisteus. Gate é aquela cidade onde morava Golias, que ele tinha matado. Ele vai para Gate e ele pede o rei de Gate asilo, e ele faz um pacto com o rei de Gate: eu luto as suas guerras e você me dá uma cidade para morar. E o rei de Gate dá para Davi a cidade de Ziclag, e ele vai morar em Ziclag, mas agora ele não está lutando mais por Israel e nem por Deus, ele está lutando pelos filisteus. Quem está aí? Ele ficou 16 meses nessa situação, lutando uma carreira sem Deus, tentando resolver as coisas com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. Foi quando, numa dessas batalhas que ele está lutando pelos filisteus, ele volta para casa. Você tem uma ideia, ele estava numa desgraça tão grande que Davi não tinha cavalos. Ele andou 140 quilômetros para chegar em Ziclag, depois dele ter lutado a batalha para os filisteus. E quando ele chega em Ziclag, onde estava a mulher dele, onde estavam os bens dele, e estava também as famílias dos homens que lutavam com ele, cerca de 600 homens, estava tudo ali, os bens de Davi, as famílias, os filhos, tudo estava ali. Quando ele volta dessa batalha, 140 quilômetros caminhando, e ele chega na cidade, a cidade tinha sido incendiada, e tudo que era de Davi tinha sido levado embora. Tinha sido levado sua esposa, seus filhos, seus bens, seu dinheiro, sua riqueza, e as famílias dos homens também tinham sido levados com tudo que era deles, não tinha mais nada. Davi só acordou depois de 16 meses, quando as atitudes dele atingiu outras pessoas que não só ele. Às vezes a gente só acorda quando a atitude que a gente tem na vida começa a atingir filho, atingir família, atingir nossos bens, atingir nossos negócios. Por isso que às vezes as pessoas só acordam quando caem numa profunda miséria, quando uma doença bate na porta dela, incurável, e ela diz: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Foi isso que aconteceu com Davi. Quando ele chega e a cidade está queimada, depois de 16 meses afastado de Deus, a cidade está queimada, os bens dele tinham sido levados, tudo dele tinha sido levado. Os 600 homens, diz a Bíblia, começam a chorar. Você já imaginou 600 homens chorando? Não é chorando chorinho, não, chorando por não saber se as famílias estavam vivas ou mortas, chorando, gritando. Só que os homens de Davi estavam chorando, mas com um fio de esperança. Sabe qual que era o fio de esperança? Davi está conosco e ele vai dar um jeito. Porque quando tem um Davi com a gente sempre acha assim: ele vai dar um jeito. Só que quando os 600 homens olham para Davi, como é que ele está? Ele está chorando. Quando eles veem o líder dele chorando, eles dizem: agora acabou mesmo. Sabe o que os homens fizeram? Pegaram pedras e falaram: já que ele está chorando, nós vamos matá-lo.
Os mesmos homens que estavam com ele ontem, ajudando ele na guerra, agora quer matar Davi. Isso pode acontecer na vida. Você pode ser atingido por um problema tão grande que pessoas que te amam hoje podem te odiar amanhã. Pessoas que te ajudaram ontem podem te criticar amanhã. Não se preocupe, isso vai passar, porque o Deus da guerra está com você. Olha para quem está ao seu lado e diga: o Deus que dá vitória na guerra está contigo. Tem alguém aí me ouvindo? Eu preciso de uma pessoa só me ouvindo. Tem alguém aqui me entendendo? Uma pessoa só. Quando os homens de Davi vê ele chorando, ele falou: agora acabou a nossa esperança. Se o cara que tem que resolver isso está desesperado, por que Davi estava desesperado? Porque ele estava sozinho, ele estava correndo a carreira solo. Ele sabia que Deus não estava com ele. Ele estava 16 meses lutando a luta do inimigo. Ele sabia que Deus não estava com ele. Aí a Bíblia diz que Davi, quando ele vê que os homens estão querendo matá-lo, está lá no texto, sabe o que ele faz? Depois de 16 meses, ele ficou 16 meses sem escrever um salmo, sem cantar um hino, sem fazer nada para Deus, 16 meses. Depois de 16 meses nessa situação, a Bíblia diz que ele pede ajuda ao Senhor. Ele levanta os olhos para o céu e diz: Senhor, me ajude. Quem está aí, levanta a sua mão. E aí de repente Davi tinha uma pessoa com ele, chamado sacerdote Abiatar. Sabe qual que é o segredo da vida? Carregue um profeta junto com você. Pegue na mão do irmão e diga: onde você for, mantenha contato com o seu sacerdote. Para cada um de nós Deus separou um profeta. Quem está aí, pelo amor de Deus? Oh meu Deus! Para cada um de nós Deus separou um profeta. O profeta é a voz de Deus para você. Ele representa Deus na sua vida. Quando ele fala, mesmo que Deus não tiver falado, Deus vai honrar aquilo que o profeta fala e ele vai te abençoar, porque o profeta é o representante de Deus para o povo. Quem está aí, levanta a sua mão. E Davi tinha um cara com ele, chamado sacerdote Abiatar. E ele pede a ajuda de Deus depois de 16 meses. E ele diz assim para o sacerdote: traga-me a estola sacerdotal, a veste do sacerdote. E ele trouxe a veste de sacerdote. E Davi, depois de 16 meses, ele consulta a Deus. Ele pergunta para Deus assim: Senhor, eu devo ir atrás da minha esposa? Senhor, eu devo ir atrás dos meus filhos? Senhor, eu devo ir atrás dos meus bens? Segundo, Senhor, eu vou conseguir trazer a minha esposa, meus filhos e os meus bens de volta? Deus olha do céu e diz: persegue, alcança e destrói. Qual que é a vontade de Deus? É restituição que você quer? Vai atrás, porque você vai alcançar. Destrói o inimigo e traz de volta aquilo que é seu. Pega na mão do irmão e diga assim: ó, vai atrás, persegue o inimigo, alcança o inimigo, destrói o inimigo e traz de volta o que é seu. A vontade de Deus é a restituição da paz. A vontade de Deus é a restituição da saúde. Você não pode admitir alguém entrar dentro da sua casa, levar ela embora e tirar a tua paz. Vai atrás, porque o exército de Deus vai contigo. Pelo amor de Deus, eu preciso de uma pessoa concordando aqui. Quem concorda, dá um glória. Pega na mão do irmão e diz: persegue, alcança e destrói. Quem dá aí? Por isso que Davi escreveu o Salmo 18:37. Por isso que ele escreveu assim: eu persegui os meus inimigos. Quem? Que inimigo era esse? Os amalequitas. Eu os alcancei, e eu não parei até que a ameaça fosse acabada. Eu destruí tudo. Olha para o seu irmão e diz: não deixa ameaça no teu caminho, não. Se ficou uma gota de coisa ruim no teu coração, arranca. Não deixa não, destrói. Pastor, é porque eu ainda carrego uma tristeza no coração. Então arranca ela pela raiz, que ela pode voltar e voltar pior. Quem está aí? Davi diz: alcancei. Não, como é que é? Persegui. Olha o que Davi perguntou para Deus: eu posso? Põe para mim o versículo de número 8 de 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel 38.
Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Quem está aí, levanta a mão. Olha para o seu irmão e diz: se levar alguma coisa sua, Deus está dizendo, você tem liberdade para ir atrás e trazer de volta. Você pode cumprimentar uns 5 irmãos para ver se ele acorda. Fala com ele assim: tiraram alguma coisa de você? Vai atrás, traz de volta. Quem está aí, pelo amor de Deus? Isso é o poder da restituição. Pastor, mas como é que eu vou atrás? Não ir atrás do jeito que você está pensando, não. Faz a campanha. Ir atrás é fazer a campanha. Ir atrás é jejuar. Ir atrás é separar a sua oferta de sacrifício e colocar no altar, porque Deus vai te responder. Deus não está querendo que você vá lá, bate na porta dos outros, fica... Não. Ele está falando: luta no lugar que você sempre vai ser vencedor. O altar, você sempre vai ser vencedor no altar. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Estou te ajudando ou estou te atrapalhando? Para ou continua? Para ou continua? Davi tinha 600 homens, ele não tinha cavalo. Sabe o que ele faz? Ele começa a perseguir o bando de amalequitas, que já estava longe. Ele passa pelo ribeiro. Quando ele chega no ribeiro, 200 homens dele não aguentam, eles estavam afadigados, não aguentavam mais correr. E 200 homens ficou para trás. O exército de Davi cai para 400. E Davi continua. Eu não vou dar detalhes agora, porque eu ainda vou pregar muito sobre isso. E a Bíblia diz que ele chega no local aonde estão os amalequitas. Ele chega de noite. Quando ele chega lá, os amalequitas eram milhares. Quantos? E Davi tinha 400 homens. Só que Deus disse o que para ele? Você está com a minha palavra. Vai, persegue, alcança e destrói. Quando Davi chega, ele vê milhares de amalequitas festejando. Diz a Bíblia que eles estão festejando porque levaram tudo de Davi. Quando Davi, ele espera o dia clarear. Ele espera o que, gente? Olha só o que Davi faz. Ele espera o dia clarear. E a minha Bíblia vai dizer que ele começa a guerrear contra os filisteus pela manhã. Ele entra dentro do acampamento dos filisteus dos amalequitas pela manhã, e ele tira a espada. Ele era 400 e eles eram milhares. E Davi não está nem aí. Quando Deus está contigo, o outro lado pode ser maior, que você vai vencer do mesmo jeito. Pega na mão, levanta a mão assim para o seu irmão e diz: você pode ser menor e o problema maior, mas se Deus está contigo, quem aqui Deus está com ele? Deixa eu ver. Eu não vi. Quem aqui você tem certeza que Deus está com você? Vai, não importa o tamanho do inimigo, você vai vencer. Uau! Eu ouvi alguém dando um glória a Deus ali. Eu ouvi alguém falando alguma coisa aí. Davi começou pela manhã. Olha o que diz o versículo. Ele começou a guerra desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Você sabe o que é isso? Ele começou no crepúsculo vespertino. Quando o dia nasceu, Davi entrou com 400 homens e foi dando espadada, foi matando. De repente ele vê a mulher dele, ele fala: vem cá, fica atrás de mim. Aí de repente ele vê o filho, ele fala: vem cá, fica atrás de mim. Ele vê o cavalo que é dele, ele fala: me dá meu cavalo, põe aqui atrás de mim. E ele vai colocando tudo, e ele luta de manhã, vai à tarde, à noite, pela madrugada, no outro dia de manhã, e ele termina no dia de tarde. Quando acaba os inimigos, ele diz: eu alcancei, eu persegui, eu alcancei e destruí todos. Eu fiquei um dia e uma noite lutando, mas não deixei ninguém para trás. Quem daí? A Bíblia diz que os únicos que escapam é 400 jovens que montam no camelo na hora da guerra e vão embora. A sobra do inimigo foi o tamanho do exército de Davi, 400 pessoas que fugiram. Os únicos. Olha o que diz o verso 17, para mim terminar. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Repete.
E nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Continua. Assim Davi salvou tudo, diga tudo, quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou suas 2 mulheres. Continue. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo ele trouxe de volta. Persegui, alcancei e destruí. Pega na mão do irmão e diz assim: não vai ficar nada para trás, nem pequeno e nem grande. Diga de novo, diga, não vai ficar nada para trás, nem pequeno, nem grande. Diga para ele: você vai trazer tudo. Não, eu queria ouvir um grito de guerra, vai. Um grito de guerra assim, grito de guerra. Olha para o irmão e diz: o Deus de Davi é o teu Deus. Detalhe: Davi entrou com 400 homens na batalha contra milhares, e ele voltou com os 400 homens. Ninguém morreu. Como é que se entra numa batalha tão grande e não perde ninguém? Porque você está indo respaldado pelo Deus da restituição. Diga para quem está ao seu lado: eu não sei o que você perdeu. Filhos, esposa, bens, namorado, namorada, emprego, paz. Não deixa o diabo levar, não. Entra na campanha, cutuca no irmão e diz assim: você não vai ter que matar ninguém esse mês, não. Fala com ele. Diga para ele: esse mês diga para ele: esse mês você não tem que matar ninguém, não. Mas entra nessa guerra, entra na campanha. Diz assim: eu quero de volta o que é meu. Aqui, ó, vai lá. De novo. Só mais uma vez. Senhor, eu devo ir atrás, eu vou trazer de volta. Deus disse: vai, porque tudo você vai alcançar e tudo você vai trazer de volta. Ele estava 16 meses longe de Deus e Deus foi com ele. Eu não sei quanto tempo você está andando na corda bamba, mas eu estou dizendo que se você fizer essa oração agora, o Deus de Israel volta a ser contigo.